E aí, vamos mergulhar direto nisso? Boas-vindas a esta nossa jornada visual de hoje. A ideia aqui é a gente pensar no nosso planeta Terra de um jeito um pouco diferente. Não como uma pedra gigante flutuando no espaço, mas como um paciente vivo que respira. E olha só, como em qualquer check-up médico, a gente precisa examinar a pele desse paciente. Sob os nossos pés tem um ecossistema incrivelmente complexo e, por incrível que pareça, muito frágil. Hoje, vamos entender juntos como ele funciona, como adoece com a poluição e, o mais importante, como dá para curar tudo isso. E para nossa investigação não perder o ritmo, esse aqui é o nosso mapa. É bem direto ao ponto. A gente vai começar conhecendo a pele viva da Terra, fazer um raio-x profundo do subsolo, rastrear os caminhos da infecção e entender o perigoso efeito dominó tóxico. Depois, vamos fechar com o diagnóstico oficial e as curas do futuro que já estão rolando por aí. Começando pela nossa primeira parada, a pele viva da Terra. Vamos descobrir que o chão que a gente pisa está muito longe de ser só sujeira ou poeira. Trazendo o termo científico mais complicado para a nossa realidade, nós chegamos na pedosfera. Basicamente, é a camada viva de solo que cobre o globo inteiro. Dá para pensar nela agindo exatamente como a nossa própria pele, sabe? Ela respira, é cheia de vida, filtra as impurezas e protege tudo o que está lá embaixo. Sem essa pele viva, bom, a vida do jeito que a gente conhece simplesmente não existiria. E como essa pele toda nasce? A ciência chama esse processo de pedogênese. Tem uma equação muito bacana, criada por um cientista chamado Hans Jenny, que mostra que a natureza usa uma espécie de caldeirão gigante. Lá, ela mistura o clima, os seres vivos, o formato do relevo da montanha e a rocha-mãe. Mas o ingrediente mais chocante de todos é, sem dúvida, o tempo. A natureza leva centenas de anos para cozinhar só alguns centímetros de solo. Ou seja, é um recurso super limitado e precioso. Agora que já sabemos como é o paciente saudável, chegou a hora de dar aquela espiada por baixo da pele. Vamos fazer um raio-x do subsolo para entender essa anatomia escondida. O subsolo é todo dividido em camadas, e a ciência chama essas camadas de horizontes. Aqueles que ficam bem no topo, conhecidos como O e A, são lotados de folhas, matéria orgânica e muita vida microscópica. É exatamente ali que a mágica biológica acontece com mais força. E é por isso mesmo que qualquer infecção, no caso a poluição, geralmente começa o ataque bem aí no topo, antes de descer e atingir as águas mais fundas. O ponto-chave aqui é entender a textura física desse solo, porque isso muda totalmente o jogo quando rola uma contaminação. Vamos usar a imaginação. Os solos arenosos funcionam exatamente como um coador. Eles têm poros gigantes, então a água e as toxinas passam direto, super rápido. Já os solos argilosos agem como uma esponja. Os buraquinhos são minúsculos e acabam sugando e segurando a água e os poluentes quase como uma cola. É muito louco pensar que a terra debaixo da gente pode se comportar de jeitos tão diferentes, não é? E essa diferença de textura leva a gente para um processo super perigoso chamado lixiviação. Em solos que são do tipo daquele coador que a gente acabou de ver, a chuva simplesmente lava os venenos para baixo. Sem ter o que segurar, esses poluentes escorregam direto e vão envenenar os aquíferos, que são aquelas nossas reservas de água doce gigantes invisíveis que ficam debaixo da terra. Mas a natureza tem os seus truques. Tem uma química oculta fantástica agindo aí, chamada capacidade de troca catiônica, ou CTC. Funciona como o verdadeiro escudo protetor, um ímã invisível no solo saudável que puxa e tranca os metais pesados em segurança. O problema todo é quando o solo fica doente e muito ácido, ou seja, quando o pH cai de vez. Nessa hora, a força desse ímã simplesmente quebra e os venenos ficam soltos na terra, prontinhos para serem sugados pelas raízes das plantas. Sabendo de toda essa proteção química e física, vem a grande pergunta: como é que esse paciente acaba pegando a doença? É o que vamos ver nas vias de infecção. A investigação mostra para a gente dois caminhos principais. De um lado, a gente tem a poluição pontual. Dá para pensar nisso como um machucado bem óbvio num lugar só, tipo um tanque vazando num posto de combustível. É fácil localizar e apontar o dedo. Do outro lado, temos a poluição difusa. Essa é muito mais traiçoeira. Ela acontece em áreas gigantescas, como nuvens de fumaça ou o escoamento de agrotóxicos em plantações enormes ano após ano. É uma infecção tão espalhada que fica quase impossível achar um único culpado. Nas cidades, um dos maiores pesadelos é o vilão conhecido como chorume, aquele caldo escuro e altamente tóxico que sai do lixo quando ele apodrece. Num lixão a céu aberto, essa doença infiltra direto na pele do paciente. Mas a sociedade tem meios fantásticos de prevenção.
Os aterros sanitários modernos usam alta engenharia, com mantas impermeáveis enormes para capturar e tratar esse líquido antes que ele encoste na terra. É literalmente um curativo de alta tecnologia protegendo a terra. Já no campo, o perigo na maioria das vezes vem do exagero. O uso pesado de fertilizantes acaba deixando sobras invisíveis que ficam agarradas na terra, os chamados resíduos ligados. Eles vão se dissolvendo bem devagarzinho e deixando o solo cada vez mais ácido. E lembrando do nosso ímã natural, a acidez destrói essa proteção. O resultado é um festival de nitratos que vazam a jato por meio da lixiviação, caindo direto na água subterrânea. E olha, uma vez que o solo está doente, os sintomas não ficam parados ali na terra. Eles escalam e criam o que a gente chama de efeito dominó tóxico. É nessa hora que os intrusos de metal entram em cena. Atividades como a indústria e o garimpo acabam liberando elementos como chumbo, cádmio, arsênio e mercúrio. E o detalhe mais assustador, diferente de uma casca de fruta que vira adubo rapidinho, esses metais não somem nunca. Eles viram bloqueios microscópicos cruéis. Em vez de só sujar a terra, eles são absorvidos pela vida local e causam danos pesadíssimos ao sistema nervoso, aos ossos e aos rins de qualquer ser vivo que tiver contato com eles a longo prazo. A situação atinge um outro nível com um processo que a ciência chama de biomagnificação. Para ficar bem fácil de entender, é basicamente um efeito bola de neve super perigoso. Vamos pensar no seguinte: o veneno que começa em pouca quantidade lá na Terra não se dilui. Pelo contrário, a concentração dele vai se multiplicando drasticamente a cada nova etapa da cadeia alimentar da natureza. Vamos visualizar como isso acontece na vida real. No primeiro passo, a planta suga aquela água poluída e acaba acumulando veneno nas próprias folhas. No segundo passo, os pequenos insetos ou animais herbívoros passam a vida toda comendo dezenas dessas folhas envenenadas, guardando tudo no próprio corpo. E no passo final, quando os animais predadores maiores entram na história para se alimentar, eles não estão consumindo a dose de uma plantinha só. Eles ingerem uma dose absurda e concentrada de veneno que estava escondida na gordura. É exatamente assim que a poluição lá de baixo atinge o topo de tudo. Com o paciente nessa situação de risco, a gente precisa de aparelhos para medir os sinais vitais e de médicos de plantão. É aqui que entra o diagnóstico oficial e a lei. A gente não poderia passar por isso sem citar o famoso semáforo da lei. Aqui no Brasil, diretrizes como a Resolução 420 do CONAMA funcionam como um semáforo de trânsito para a natureza. Sinal verde? Maravilha, solo em estado natural. Amarelo? Opa, alerta de prevenção de que o solo começou a sofrer alguma alteração. Agora, quando acende o sinal vermelho do valor de intervenção, aí é perigo absoluto. Significa risco direto à saúde, área totalmente interditada e a necessidade de tratamento médico imediato para aquele ambiente. Mas vamos dar aquela respirada funda porque tem muita notícia boa pela frente. A ciência nos dá uma esperança real e a própria natureza nos fornece as curas do futuro. Uma das sacadas mais geniais é a biorremediação. É literalmente uma tropa de choque microscópica. Funciona assim. Quando a Terra está doente, a ciência pode aplicar um suplemento de vitaminas para acordar as bactérias locais ou então trazer um time de fora. A missão delas, devorar compostos tóxicos, como envasamentos de óleo, limpando toda a sujeira enquanto se alimentam. É a vida curando a própria vida. Outra técnica de cair o queixo é a fitorremediação. Essa é uma tecnologia verde de altíssimo nível. Funciona cultivando plantas faxineiras na área contaminada. Algumas agem exatamente como canudinhos, puxando os metais do subsolo e guardando de forma segura em suas folhas. Outras usam as raízes supercomplexas como se fosse uma rede bem firme, amarrando a toxina ali na terra para que ela não vaze para os nossos lençóis freáticos. E salvar esse paciente vai muito além de evitar sujeira. Solos saudáveis são verdadeiros heróis do nosso clima, capturando gás carbônico e combatendo o aquecimento global todos os dias. Para manter tudo isso em pé, entra a economia circular. A ideia de que nada vai simplesmente para o lixo. Tudo se transforma e volta para o sistema, garantindo que o solo fique sempre em constante renovação e perfeitamente protegido. E assim a gente fecha essa nossa exploração pela anatomia oculta da Terra. Tendo visto tudo isso, desde aquela pele viva que leva séculos para se formar, até as bactérias invisíveis e incríveis que devoram a contaminação, fica aqui uma reflexão importantíssima para a gente levar adiante. Se este solo vivo e vibrante é a base de absolutamente tudo o que existe, quais atitudes e inovações precisam ser priorizadas logo de cara para garantir que o nosso grande paciente chamado Terra continue respirando fundo para as futuras gerações? Bom, a resposta com certeza está nas mãos de quem estuda, se importa e decide proteger esse nosso ecossistema gigante. Até a próxima jornada!